ti mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Se você acha que a gente só traz frases aqui, frases de filósofo, frases de pessoas que escrevem livros, frases de pessoas que fazem filmes, muito enganado. Hoje teremos uma frase de um biólogo naturalista. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, quando você estiver ouvindo, começando mais um Ampliadamente. Eu sou Alessandro Jacob e estou aqui com os meus parceiros para a gente falar de frases, citações, aforismos e hoje de um biólogo. Olha que legal. Leandro Siminovich, bem-vindo. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo conversando com vocês sobre coisas que a gente não faz ideia do que seja. Exatamente. E cumprimentando o meu grande amigo Daniel Scherer, com a sua esfuziante alegria. Oi. Boa! Estamos todos aqui. Hoje voltamos aos papéis normais, né? Hoje No sim, último episódio, se você viu que Leandro e Daniel inverteram os papéis. Mas não, hoje vamos acalmar e voltar ao que fazemos. Bom, pessoal, hoje tem umas frases, como falei antes, de Edward Osborne Wilson. Vou pedir para o Leandro, meu grande amigo, citar a frase de hoje. Muito bem, Edward Wilson. Criamos uma civilização de Star Wars, Guerra nas Estrelas, com emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologia divina. Repita. Criamos uma civilização de Star Wars, com emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologia divina. Cara, e aí? Eu vou falar antes, que eu não me aguento. Eu acho que o cara conseguiu botar numa frase o que é o mundo. Pra mim, assim, ó, é ponto final. Muito obrigado, senhor Wilson. Eu acho muito isso. Muito, Loucura, muito. né? As emoções da Idade da Pedra são emoções rudimentares, emoções que a gente muitas vezes nem explica. A gente ainda protege nossa caça, a gente ainda tenta ficar seguro na caverna, a gente ainda tenta combater uns aos outros, nossas tribos. A gente ainda tem instituições, sim, que são medievais, que ainda têm todos os conceitos medievais, e a tecnologia, para quem viu, o Papaléguas, aqui um desenho animado muito antigo, passou adiante e tá acontecendo na minha cabeça um descompasso tudo isso. Eu vou dizer que eu gostei da frase porque tinha Star Wars, aí eu já me animei. Mas agora eu vou ter que falar um pouco sobre ela, né? E também gostei muito da frase. Se tu começa a quebrar ela nas sentenças, ela fica muito interessante, porque ela traz cada um desses conceitos, e muito realmente parecido com o filme, né? Porque o filme é bem isso, é uma hierarquia antiga, o mocinho, a espada, a capa, muito, mas ao mesmo tempo com alta tecnologia. E estava realmente refletindo sobre isso, né? Como a gente evoluiu tecnologicamente e como parecia que a civilização seguia esse ritmo até pouco tempo atrás, e agora parece que a coisa desmoronou. Nós voltamos a ser estruturas antigas, estruturas arcaicas, relacionamentos muito direita e esquerda, muito verde e amarelo, muito preto e branco, muito assim. Ou seja, parece que a sociedade começou a evoluir, ou pelo menos ela está se mostrando como ela é de verdade, apesar de uma tecnologia divina, como ele diz, né? Quantas coisas maravilhosas, como nós mesmos aqui falando remotamente, tendo uma conversa, gravando e disponibilizando para o mundo inteiro, né? Então é muito interessante essa dicotomia. Cara, Tricotomia. Tricotomia, é curioso, né? Porque o Daniel colocou muito bem, né? Cada uma dessas sentenças ela nos leva para um lugar muito verdadeiro, né, cara? E aí a gente começa a tentar entender o porquê disso. Eu acho que essa é a grande sacada, compreender o que aconteceu para a gente virar assim, né? Cara, os avanços tecnológicos são brutais e cada vez mais rápido, né? A tecnologia deu um salto
e ela vem avançando violentamente. E a gente não consegue acompanhar essa velocidade, né? As nossas estruturas, o nosso pensar, os nossos... Eu não estou falando nem se os nossos valores, falamos muito disso no último episódio, dos valores que recebemos, né? Mas a gente nem repensa toda a jornada das emoções e das instituições na mesma velocidade em que a tecnologia está vindo. E esse descasamento fica cada vez maior. Né? E tu acha que isso não pode ser a consequência? Agora, tu falando, eu estava pensando, será que porque a tecnologia está indo muito rápido, a gente não consegue acompanhar, a gente não tende a voltar pro conforto de como era antigamente? Eu tenho uma proteção, eu tenho um senhor do engenho me protegendo, eu tendo... Será que esse tipo de segurança talvez não seja o que as pessoas estão procurando, pelo menos uma parte da população procurando, porque se sente muito insegura pela velocidade que a tecnologia evolui? Cara, eu acho que a insegurança traz muito isso, mas eu acho que é além, Daniel. Eu não sei, pensando aqui, é além da insegurança só, cara. Esse tempo eu estava conversando sobre o mundo mudou, né? As transformações no mundo. E alguém me falou e eu prontamente concordei. O mundo sempre mudou. Sempre mudou. Né? Desde a idade das cavernas, o mundo muda. E a tecnologia está ali, a tecnologia do fogo, a tecnologia da roda, da pedra, da alimentação, aço, da fermentação tudo, que mudou. tudo. Mas os tempos de mudança eram tempos que permitiam a nossa adaptação. Né? A gente conseguia se adaptar entre mudanças. Hoje não está dando mais para adaptar entre as mudanças. Então, eu acho que proteção, não tenho dúvida, mas talvez seja mais do que proteção. Talvez a gente esteja conectando em capacidade da grande massa em se adaptar. E por que eu digo grande massa? Porque tem pessoas que se adaptaram nessas mudanças, né? que estão abertas, disponíveis às mudanças e conseguem se conectar com elas, mas não é a maioria. Não, e não vou dizer não é a imensa maioria, é uma ultra minoria que consegue viver confortável nessas evoluções tecnológicas. E eu não digo nem que é acompanhar todas as evoluções tecnológicas. Não é confortável. Não é confortável. Não é confortável, porque, cara, mudar não é bom, né? Mudar é desconforto. Eu tenho medo do que virá, eu tenho medo do novo, gera todo medo disso. Tenho luto de abrir mão da onde eu estou hoje. Quer dizer, quem tu é? Super. E quando eu olho, do outro lado daquela porta vai ser bom. Eu não sei se vai ser bom antes de ir para o outro lado. Então, o abrir aquela porta gera medo, né? Depois eu descubro uma mudança ser boa ou não, ela sempre é analisada em retrospectiva. Né? Eu consigo olhar daqui para trás e entender se a mudança foi boa ou não. Uma mudança de futuro eu nunca tenho certeza. Né? Então, acompanhar essa tecnologia, eu não tenho certeza se vai ser bom ou se não vai ser bom. Né? Eu costumo pensar que, em relação à mudança, né, que a gente gosta das mudanças que a gente pode controlar. Aquela mudança que eu escolho dentro do meu sistema de conforto, que eu tenho uma previsibilidade altíssima, ou que eu corro o risco que eu quero correr, tá tudo certo. Quando aquilo não tá na minha zona de ação, de acesso, e é maior que eu, e aí vira angústia. Por isso que quando o Leandro falou desse mundo cada vez mais rápido, as mudanças aconteceram a vida inteira, mas agora as mudanças estão muito velozes. A gente está tendo capacidade de assimilar e está pronto para a próxima, isso gera uma insegurança ruim, porque é uma mudança que eu estou sem controle. E aí começa a ficar pensando, será que a história da humanidade tem a ver um pouco com isso, que a gente está perdendo o controle das coisas? E o Daniel está se dando conta que a gente nunca teve controle de nada. E o Daniel traz muito bem, diante disso que tu está comentando, o Daniel fala muito bem, cara, é o medo da mudança, né? É o querer ter o meu senhor do engenho que me protege ali, que segura o meu guarda-chuva e que me sustenta nesse medo. Mas eu acho que
seja por medo ou não está dando tempo de adaptação. Pois é. E aí deixa eu voltar de novo, então, para a frase com as 3 sentenças que eu entendo, as 4, na verdade, mas a primeira é uma introdução, né? É um comparativo. E quando a gente fala as emoções da Idade da Pedra, e hoje eu sinto isso, né? 2 tribos brigando no mundo inteiro. E não é mais uma tribo hoje de uma tribo, de uma localização contra a outra. Não, é instintos assassinos de carnívoros versus diferentes de mundo, e acho que a tecnologia pode ter muito a ver com isso também. E aí, quando a gente entra no segundo item, instituições medievais, hoje no Brasil eu me sinto assim, acho que a gente está voltando para uma ditadura. Independente do que cada um pensa, eu entendo assim, e alguns dá para deixar bom, outros não, mas a gente está querendo podar formas de pensar diferente, porque é mais confortável se todo mundo pensar igual, porque é mais fácil da gente lidar quando todos pensam igual. Eu não gosto, e eu sei que vocês também não gostam. Então, eu sei que isso é uma parte diferente. E por último, a tecnologia divina, porque ela realmente está impressionando todos, não é só mais aquele cara que tinha distância. Não, o cara lá da tecnologia se espanta o que uma inteligência artificial faz, por mais que essas inteligências generativas sejam, entre aspas, uma coisa simples. Se a gente pensar como uma IA de verdade, a IA generativa ela é basicamente um adivinhador de próximas palavras estatístico. É bem simples, né? Bem simples, dentro do contexto de inteligências artificiais. Ela não é nada que vai substituir o homem em algumas coisas, mas em outras, né, aquilo que é o básico, sim, por que não, né? Então, acho que se a gente divide isso, essa frase parece que foi escrita para esse momento do mundo. Para esse momento. Exatamente a impressão que eu tenho. E é uma coisa louca, eu estava hoje de manhã, meu filho, de 12 anos, e ele está num lugar chamado escola. E a gente tá falando sobre o modelo lá, e claro, ele tava reclamando, por causa, tipo, que era tinha uma questão lá com o professor dele, enfim. E eu me dando conta dessa frase de hoje, lembrando, a escola é um modelo húngaro, era medieval, que nasceu nos mosteiros lá. E é um modelo onde as pessoas morriam cedo, as pessoas, sejam por guerras ou sejam por doenças. Então, já estávamos começando ali, Revolução Industrial chegando perto ali, então eu estava começando a sair. Tinha que as pessoas e voltar para o mercado de trabalho, começar a trabalhar, começar para a coisa não parar as cidades. E a gente começa a entender que o modelo não mudou até hoje. Cara, eu acho que essa é a grande sacada. Modelo estanque, é um modelo estanque. A gente está falando de modelo, não estamos falando da escola em si, essa ou aquela escola. O modelo escola é alguém tem o conhecimento, os outros têm zero conhecimento e precisam criar pessoas inteligentes. E aí eu trago uma referência que eu não sei o autor, me desculpem, mas ele fala muito assim que tem uma diferença entre inteligência e cultura. Diz que inteligência tem a ver com absorção e conexão de conteúdo. Cultura tem a ver com processamento de conteúdo. Por isso que tem pessoas inteligentes e pessoas cultas. A escola, ela não é um modelo para gerar pessoas cultas. É um modelo para gerar pessoas inteligentes, que absorvem e conectam. Por isso que tem uma pessoa, tem que pegar, tem que copiar, tem que fazer a prova. E é engraçado porque eu ouço eles falando, meus filhos falando as situações, cara, são as mesmas que eu passei, que eu ouvi meu pai passando. É um moedor que faz com que todo meio medieval, que não contribui para as emoções neandertais, paleolíticas deles, e nem aceita agora o ChatGPT, ou essas inteligências artificiais generativas, essa que o Daniel citou, tá tendo uma bagunça nas escolas porque as crianças estão fazendo trabalhos com ela. E estão achando jeitos de, eu abro no ChatGPT que eu citei antes, pego o trabalho e faço aqui, jogo pro Claude 3, que é outro gratuito, que ele faz uma outra versão, e eu jogo pro Gemini, que é do Google, outra versão. Conversa entre eles, gera um final que tu não sabe se é ou não é. E os professores não conseguem trancar. Poucos deles estão se mobilizando para perdemos a guerra. Tá bom, então eu vou querer então, em vez de vocês, como a vida inteira fizeram, deram respostas, agora eu quero que vocês aprendam a fazer perguntas. Vamos fazer perguntas todo mundo para a gente poder buscar as respostas? Que eu acho genial. A mudança do modelo. Mudando o modelo.
Sabe que, cara, quando eu tenho a minha crença sobre o modelo, que ela é muito, muito firme. Primeiro de tudo é o seguinte, né? Toca um sinal e aí todas as pessoas vestidas do mesmo jeito entram no mesmo lugar, sentam todas viradas para o mesmo lado e até esperando tocar o sinal, enquanto o cara com poder fala, esperando até tocar o sinal novamente, né? Cara, é fábrica. É uma fábrica. É fábrica total. E a gente é treinado, como tu traz, para criar pessoas inteligentes. Eu até questiono isso, né? Mas eu vou deixar. Esse conceito de inteligência vamos deixar assim. Eu costumo dizer, cara, que a gente é educado. A educação que eu recebi, ela é similar, muda o conteúdo, mas mantém o modelo. Ela é similar a que o meu pai recebeu, é similar a que o meu avô recebeu, é similar a que a minha filha está recebendo. A gente foi criado para absolutamente revolução industrial, para ser peça de substituição, cara. Estragou um engenheiro, tira o engenheiro do lugar, bota um engenheiro novo. O mais rápido possível. E aí tu pensa, não, mas, porra, Leandro, tu tá generalizando. O engenheiro do ITA é diferente do engenheiro da URGS, que é diferente do engenheiro da USP. Sim, são diferentes, assim como a TV LG é diferente da TV Panasonic, que é diferente da TV CCE, mas é tudo TV, né? Então a gente é criado dentro desse modelo para ser peça de substituição, um modelo medieval ou industrial, escolhe o tempo lá, independente se o cara acertou no prazo da Idade Média, né? De fato, não acompanhou. Não acompanhou. Eu vi uma... Cara, foi uma conversa... Os professores falando sobre celular na escola, celular no colégio, eu vi essa semana passada aí, os professores falando sobre celular no colégio, e uma das pessoas diz, os alunos, vamos proibir, não vamos proibir. Não, os alunos hoje, eles entram com o celular, professora falando, não sei se era professor ou diretor, os alunos entram hoje e eles não copiam nada do quadro, eles tiram foto. Naquela hora, velho, a minha mente foi para o seguinte lugar, pelo amor de Deus, por que tu ainda está escrevendo coisa no quadro? Né? O errado não está o aluno que está tirando foto, o errado está tu que está escrevendo coisa no quadro ainda, né? É maluco, né? Essa fala do meu filho era assim, ele tava, pai, hoje amanhã tem uma prova, e aí o professor, ele assim, eu não copiei nada, porque esse professor, ele coloca tudo no sistema, eles têm um site que joga tudo para lá, e põe os slides todo completo. Então eu parei, em vez de copiar, eu fiquei olhando e prestando atenção na aula. Espetacular. É mesmo. E eu assim, cara, que vantagem que tu fez isso. Por que não fez antes? Porque na cabeça dele se eu tenho um sistema que me ajuda e me contribui para não perder a informação, eu vou cuidar aqui para a hora para não perder a explicação dele, o tom do professor, a ênfase que ele dá. Porque a informação hoje dá um Google, tu acha que tu quiser. Qualquer coisa tu acha. Tu não fica dependente disso. E aí que a tecnologia divina não está falando com a instituição medieval, que não está falando com as nossas emoções paleolíticas. Cara, e esse descompasso é muito maluco. Essa é loucura. O Google tem tanta coisa que tem até nós. Né? Se tu procurar nós, tu encontra. Né? Encontra a gente no Spotify. Não me acha? Vai no Google. A gente no YouTube. Eu acho que essa deixa eu ser um contraponto, porque vocês dois são muito revolucionários com a educação, e eu só vejo trazer problemas e nada de solução, né? Porque assim, como é que eu vejo a educação? Eu concordo em partes, tá? Eu acho que realmente a educação ela precisa se modernizar, mas não é um navio fácil de virar, porque tu tem um volume de pessoas que precisam ser treinadas. Tu pode dizer assim, mas não tem que ser treinada. Não, tem que ser, porque se tu não tiver mais engenheiro, tu não constrói mais ponte. E tu precisa passar por uma educação formal, por um treino de inteligência, tu precisa que alguém que conheça, ensine, como era antigamente o sapateiro que ensinava o aprendiz dele a fazer. Mas então por que não faz isso? Não põe na fábrica um estagiário? Porque hoje o conhecimento é tão técnico, existe uma quantidade de conhecimentos que para te chegar a poder ser um aprendiz, tu precisa aprender o básico antes. Tu precisa aprender matemática, tu precisa aprender português, tu precisa... E muito que eu vejo da educação
É muito que eu vejo em faculdades também. Eu, por exemplo, exijo faculdade de todas as pessoas do meu time. Vai dizer assim, faculdade não precisa mais. Não precisa. Até porque, se o cara não tem resiliência de terminar a faculdade, eu não quero ele no meu time. Né? É sobre a soft skill que ele aprendeu? Não, é sobre a soft skill que ele teve que usar. Exato, o cara tem que fazer, o cara tem que, sabe, ele odeia aquela matéria X, cara, ele vai ter que passar, senão não se forma, ponto, tem que fazer, e isso para mim é um ensinamento de mundo, e acho que existem sim muitos professores, muitos que, cara, estão ali só para fazer hora. Sim. Mas existem também muitos que óbvio. Não tem dúvida. Tentam ensinar porque vem até nos alunos uma continuidade de si, né? Mas Daniel, tu quer ver uma coisa? O problema não é o professor, o problema é o modelo. E aí o barco é difícil de virar porque tá falando do barco do modelo. O barco do modelo. Mas eu acho ferramentas tecnológicas trazendo para apoiar essa forma de ensino, de vez em um quadro de disco. Isso eu gosto, cara. E eu acho que essa é a grande sacada. Imagina o seguinte, imagina tu estudares os egípcios, as pirâmides e tarará, que fique muito claro para todos, eu sou completamente a favor de tudo que a gente estuda, ou pelo menos de quase tudo. Vai ter umas coisas que eu eu tenho várias coisas para te falar. Mas vamos lá, eu acho que no mínimo como cultura vale. No mínimo como cultura vale muito tudo que eu estudei. Então imagina eu poder estudar os egípcios, cara, visitando as pirâmides numa realidade virtual, numa realidade aumentada. Então eu não tô... Existe um lugar antes da mudança do modelo, que a mudança do modelo ela começa por ensinar a perguntar ao invés de ensinar a responder. Eu acho que essa aqui já começa a ser um lugar, mas aí a gente volta para as instituições, porque eu sou barrado pelo MEC, porque eu tenho que fazer uma prova para dar uma nota. Então a gente fala sobre isso mais na sequência aí também, sobre as instituições nos privando, mas nos podando, mas cara, tá na mão do professor fazer uma mudança simples desse estilo, cara. Deixa eu te mostrar como era dentro de uma caravela quando chegou em 1500 na Bahia, né? Em Cabralha. Bota um óculos de realidade virtual, bota o cara enxergando a caravela. Já faz uma diferença bruta. Isso é uso de tecnologia. Mas eu acho que isso vai chegar, né, Leandro? Acho que nós estamos indo nessa linha, porque é muito difícil, é muito caro ainda tu ter essas tecnologias disponíveis para todo o Brasil. Professores. E não é todo... Imagina se cada professor vai criar o seu mundo virtual. Não dá, né? Isso é uma coisa muito mais massificada. E aí tu volta para o massificado, que é ruim. Mas a gente... É um problema. Eu acho, por exemplo, que hoje nós temos vários youtubers, excelentes professores. E quantos já não usam isso como material de apoio? Claro. Tem uns que tem medo, outros usam. Cara, tem que usar. Tem que usar. Total. E essa massificação, cara, ela vem a partir do momento, ou ela viria a partir do momento em que as instituições responsáveis pelo ensino de massa prestassem atenção nisso, mas elas estão extremamente preocupadas em manter o modelo. Aí a gente volta para a tecnologia divina com as instituições medievais. Exatamente. Eu acho uma coisa interessante, assim, que o modelo, acho que não tem expectativa, zero expectativa de que hoje seja uma coisa, mas seja outra. Não vai ser uma mudança brutal, vai ser uma mudança escalonada nisso. Eu acho que mas primeiro tem que ter um interesse de mudar o modelo, tem que ter um prazo, pode ser 10, 15, 20, não tem problema, 30 anos. Mas ao longo do tempo as coisas têm que se movimentar, tem que fazer um plano, tem que ser uma agenda do Estado para isso acontecer. E aí a tecnologia pode ser muito, muito saudável para isso acontecer, para massificar. E claro, o Leandro trouxe um exemplo de tecnologia que é a tecnologia que encanta os olhos, que é que legal, óculos. Mas tem várias tecnologias, como a gente brincou do ChatGPT, que está ali à disposição, acessou um site, está ali pronto, à disposição. Tem outras muito mais simples ainda,
Eles fazem, meus filhos fazem Kahoot, que é um sitezinho gratuito, que brincam de pergunta e resposta, tem quiz, tem uma série. Só o fato de inverter a lógica, de fazer perguntas em vez de resposta, tem tanta coisa. Já hoje em dia, já tem estudos de trilhas de aprendizagem diferente. Matemática e português são basais. Mas, fora essas, outras todas têm várias trilhas. Meus filhos têm algumas delas que eles escolhem, outras não escolhem. Mas deixa eu trazer um exemplo disso, porque como a família de educadores, a minha esposa é professora, ela por muito tempo liderou, vamos dizer assim, para não dizer coordenou, vou dizer liderou a parte de metodologia. Como é que é, amor? Amor? Ela não está prestando. Metodologias ativas. Ela não assiste os programas nem ao vivo. Não estava assistindo. Fica aqui com a tecnologia divina que ela podia estar no celular dela ouvindo. Que são formas alternativas de tu montar a sala de aula, né? Então, para tornar mais interativo, mais interessante, mais participativo. Então, existe uma série já de metodologias. Sim, claro. Que tornam isso. Mas a dificuldade, às vezes, que se tem para conseguir engajar os professores nisso, porque isso toma tempo, isso exige mudança. Assim, não é simples isso, e eu defendo os professores nisso, porque eu sei que muitos tentam. Mas eu também sei que muitos, cara, estão na zona de conforto. Total. E aí tu tem corporativismo, aí tu tem o MEC segurando, e aí o MEC ele tem uma corda muito fina, porque, de um lado, ele tem que podar aquelas instituições que estão ali, que só querem fazer o mínimo para cobrar uma mensalidade, entre também manter o mínimo de outras, e aí acaba nivelando por baixo. Cara, é um problema. Hoje a gente tem um problema em relação a isso. É um problema. E de novo, o problema é de modelo. Não Só é que nós temos muito para educação e pouco para nossas frases, né? Porque isso é um assunto que é cativante. Mas é uma instituição medieval. Como várias outras. Acho que é importante. Vamos falar de outras, então. Vamos encontrar outras instituições para a gente poder ver como a gente fica arraigado e pela dificuldade de mudar o modelo ou a falta de vontade de enfrentar essa mudança, não se faz nada. E aí a gente tá hoje, meu filho perguntou para mim, o outro, pai, por que eu tô aprendendo Bhaskara? Essa resposta não tem. Cara, essa pergunta é minha de 1986, cara. Nem vem. É a fórmula que traz é a imagem dessa ícone iconográfico. Eu adorava Bhaskara. Eu era um dos poucos da aula que entendia Bhaskara, e aí eu sempre tirava as melhores notas em matemática. Então, Bhaskara para mim foi uma coisa boa na minha vida. Cara, não, mas eu tenho certeza absoluta, cara. Eu tenho certeza absoluta que ela é usada em alguma coisa. Para mim, não foi. Não. Olha só, Alê, eu tenho certeza absoluta que ela é usada em alguma coisa. Eu não sei em quê. Deixa eu contar que a fórmula de Bhaskara é só no Brasil que se chama Bhaskara, tá? Porque ela não é fórmula de Bhaskara o nome certo, tem um outro nome. Descobriremos. Aí eu irei atrás para a gente olhar isso aí, porque isso é curioso. Talvez por isso que ela não seja usada, porque a gente não sabe o nome certo ou qual é o nome da fórmula de Bhaskara. Em inglês é regra de tree. Ou not usable, né? Algo não usável ou qualquer coisa do gênero. Mas eu vou sair das nossas instituições medievais. Boa. E eu queria falar um pouquinho antes, ou ouvir um pouquinho vocês a respeito das nossas emoções primitivas. Saiamos das instituições medievais e viajemos alguns séculos, alguns milênios atrás para entender sobre as nossas emoções primitivas, emoções da Idade da Pedra. Alessandro Jacobi, por favor. Cara, eu acho que é algo que a gente não tem que lutar contra. É da nossa natureza, do nosso instinto. A gente vai querer segurança, a gente vai querer sexo, a gente vai querer procriar, a gente vai querer avançar uns sobre os outros. Faz parte do ser humano isso, é instintivo. Então, eu acho que a gente negar isso e achar que é velho, antigo, é negando a nossa própria natureza. Então, desta frase, para mim, o que me incomoda é o meio que a gente está falando antes, que eu não vou repetir. Agora, as emoções em si, talvez a nossa falta de entendimento de como usar a tecnologia, preso nas estruturas blocadas medievais, façam com que a gente fique mais à flor da pele ainda. Faz com que a gente não consiga processar o que está acontecendo e fique em eterna insegurança. Tá, e aí sim, tu entra na segurança, aquela famosa frase, né?
uma ratazana acuada ataca. Então a gente fica muito mais passível. A gente falou uma vez eu não lembro qual episódio, que não existe um problema, nem existem dilemas, né? A gente fala muito de dualidades, polilemas. Porque são muitos problemas. A gente que olha esses 150 problemas escolhe 2, bom, então eu sou vermelho, tu é azul, eu sou legal, tu é ruim. Então, porque isso é meu combate, mas a gente não tá nem com tempo, nem com entendimento do que tá acontecendo. E a gente fica acuado, tu avança. Tá, mas olha só, a gente acabou de falar aqui que as instituições não evoluíram e deveriam evoluir no nosso entendimento aqui para acompanhar as tecnologias, ou não vou nem falar sobre acompanhar as tecnologias, mas para acompanhar os avanços do mundo, tá? Não só os tecnológicos. As nossas emoções não deveriam evoluir também? Para onde? Acho que não. Não. Não sei se eu perguntei. Eu acho que não. Eu acho que medo é medo. Medo vai ser medo. Raiva vai ser raiva. Eu acho que angústia vai ser sempre angústia. Alegria vai ser alegria. Tristeza vai sempre ser tristeza. O que vai acontecer é o quanto que a gente está conseguindo entendê-las, senti-las e dar um encaminhamento para elas. A gente não vai não vou arrancar a alegria de mim ou vou evoluir a alegria. Qual é a evolução da alegria? Não sei se é um Pokémon que vai ganhando etapas e vira um Bulbasauro de alegria. Acho que não. Acho que as emoções são o que elas são, e é através delas que a gente vê o mundo. A gente se relaciona, dialoga com o mundo. O mundo está fazendo o que a gente não consegue nem compreender. Talvez o que está acontecendo, essa mudança toda, essa prisão e velocidade, faz com que a gente não consiga compreendê-las do que está acontecendo. Poderíamos, então, olhar que as nossas instituições, lá na era medieval, lá na Idade Média, elas surgem, ou as instituições como todos, não só na Idade Média, mas as instituições surgem para proteger as nossas emoções primitivas, as nossas emoções da Idade da Pedra, diante de um contexto de mundo. Esse mundo evolui, as emoções não precisariam evoluir, o que a gente precisaria evoluir é a forma como a gente defende, ou como a gente, vou falar se defende as nossas emoções, vai pensando no medo, como a gente se protege. Então, vou falando só sobre medo, né? As instituições nos protegem do medo, como o Daniel bem trouxe, né? O senhor do engenho. Então, são instituições nos protegendo do medo num formato Idade Média. Diante das tecnologias de hoje, as instituições precisariam se desenvolver para proteger o nosso medo de outra forma? Deu para sacar? Nada, mas eu vou continuar aqui a conversa, assim, porque eu acho que a tecnologia, cara, foi a forma que o homem descobriu para mudar o que tem em torno dele. Se a gente não tivesse tecnologia, então tecnologia é fogo. Tecnologia é plantação. Quando a gente parou de caminhar atrás de uma caça, sabia que não precisava mais caminhar. Pode ficar aqui, planto, cresce. Oba, comida aqui todos os dias. Sempre vou ter comida no mesmo lugar. É uma tecnologia que mudou a forma do homem andar. Vê os outros animais. Os animais, eles mantêm os seus hábitos, suas emoções, tirando aqueles que a gente se relaciona com eles, mas eles mantêm primitivas. Que primitivas não como uma coisa ruim de ultrapassada, primitiva é algo da natureza deles. Sim. Eles fazem aquilo que tem que ser feito, e até que tem um livro muito legal de um cara chamado Robert Sapolsky, Por que as zebras não têm úlceras? E é muito legal esse livro, que ele parte numa premissa assim, de que a zebra ela só se assusta com o leão quando ele ataca. Tanto é que tem uma foto no livro que é o leão tomando água num lago e a zebra do lado tomando água também. Tá tudo certo. Enquanto me atacar, tudo certo. Agora, quando me ataca, aí que eu me estresso. A gente se estressa antes do leão atacar. Só faixa ver um leão, cara. Tem um leão aí. E a gente muda tudo isso. Então, a gente tem uma questão que a gente coloca na nossa cabeça e a gente sobrevive. E a tecnologia veio para criar esses blocos, essas sessões que tu falou, medieval. Vou criar um castelo, vou criar meus seguidores, eu vou criar... Enfim, surgiram as religiões, organizaram uma série de... Surgiram não, é muito mais antigas que isso. Mas religiões tiveram outro tipo de mudança. Cara, tudo isso aconteceu por o mesmo motivo.
Mas eu tenho uma teoria por que a zebra se assusta com o leão, porque ela não é uma minhoca. Se ela fosse uma minhoca, ela entenderia que perigoso é a galinha, né? Assistam o episódio que fala sobre essa frase depois. Qual é o episódio agora, Leandro? No episódio 3. Olha o medo de Leandro, os olhos dele cintilando de pavor. Assista o episódio do leão e da galinha. Mas, Ale, eu acho que diante dessa conversa que trouxeste, já que tu trouxeste zebra e galinha, zebra e leão aqui para a parada, isso é um assunto de biologia, temos um biólogo aqui entre nós, que não é nem eu, nem tu, nem Daniel Scherer, mas sim o nosso nobre Edward Osborne Wilson, e ele falou essa frase em algum cenário, em algum contexto. Então, senhoras e senhores, com vocês, chuva de contexto, Alessandro Jacobi. Então, Edward Wilson, ele era um biólogo, naturalista, ecologista e entomologista americano, conhecido por se desenvolver no campo da sociobiologia. Ele escreveu um livro, vários livros, inclusive. Teve um deles que o nome é A Conquista Social da Terra, de 2012. E nele havia um parágrafo. Eu vou ler o parágrafo para vocês como era, tá? A humanidade hoje é como um sonhador acordado, preso entre as fantasias do sono e o caos do mundo real. A mente busca, mas não consegue encontrar o lugar e a hora exatos. Criamos uma civilização de Star Wars, com emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologia de vida. Debatemo-nos. Estamos terrivelmente confusos pelo simples fato da nossa existência e somos um perigo para nós mesmos. O mais legal desse livro aí, galera, acaba a citação aqui, é que ele discute o descompasso entre a rápida evolução tecnológica, as emoções e as instituições criadas pelo homem, que permanecem ancoradas em estágios anteriores da evolução. E ele divide esses 3 pontos, né? As emoções da Idade da Pedra, que são emoções moldadas na era que a gente era caçadores-coletores, e são um pouco inadequadas nos dias de hoje. As instituições medievais, as estruturas sociais e políticas que ainda refletem aqueles sistemas, e a tecnologia que avançam cada vez mais rápidas, mas são geridas por aquelas instituições e emoções que ainda não evoluíram no ritmo do tempo. Loucura, né, cara? Porque uma das coisas que tu traz aí, teu trecho final aqui, comentando que as tecnologias são geridas... Isso, marcante pra caramba, né? Porque a gente fala aqui, Daniel citou inteligência artificial, Alê citou inteligência artificial, quais são os vieses da inteligência artificial, né? Quais são as regras de convívio e de aceitação e de valores e de moral e o que quiserem trazer aqui da inteligência artificial, se não as que as instituições medievais estão colocando na gente, né? Por que nós somos manipulados pelas instituições medievais? Porque a gente gosta, porque eles têm poder, talvez porque a gente está aprisionado e nem sabe, né? Porque o modelo é muito difícil mudar, esse barco é muito grande para fazer a curva também. Mito da caverna, será? Eu não sei. O mais legal desse último ponto é que não são 3 coisas, são 2 coisas que sobre uma terceira coisa. As emoções e instituições do passado estão ainda gerindo essa tecnologia. Será que um dia isso vai mudar? Pois é, mas... Será que essa tecnologia que hoje, que antes a tecnologia era um martelo, era um pedaço de fogo, era uma roda, agora ela vai começar a ganhar um poder e uma capacidade de se equiparar, talvez? Não, eu queria trazer um outro lado, que acho que essa conversa que a gente chegou agora é muito interessante, porque existe sempre, para te motivar uma pessoa, tu tem que ter um inimigo, né? Então, hoje eu tenho um Estado, ou pessoas que defendem um Estado forte para proteger de um inimigo tecnologia, ou grandes corporações tecnológicas. E tu tem, por outro lado, grandes corporações tecnológicas querendo reduzir um poder de Estado para poder se difundir mais. E aí tu acaba tendo que escolher um dos 2 lados, porque ou tu é a favor
da liberdade, entre aspas, porque a gente já está vendo aqui que não tem muita liberdade, né? Outro vai ficar embaixo de um ou embaixo do outro. E aí tu fica nessa guerra e é bem depressivo pensar isso. Muito bom. Daniel em seu genial, tom azul. muito bom. Daniel em seu tom Fantástico. azul, maniqueísta do bem contra o mal, escolhe acho teu lado e fantástico. vai. Eu acho que vamos conectar no Star Wars um pouquinho. E eu ia dizer Eu acho- exatamente isso agora. Cara, né? Se nós por pensarmos que em que Star ele citou Wars, isso? é Porque isso. Star Wars é um filme com emoções paleolíticas, famílias, pai, filho, eu te amo, eu te odeio, eu quero te matar, quero ser maior, com uma decisões mega presas. Tem eu sou dos, como é que é, a Estrela da Morte, tu é do Império, você quer da onde? Com uma tecnologia de naves, olha o que os caras fazem. Não, acho que Star Wars é bem isso, né? Tu tem o bom e o mal. Mas o que eu gosto muito é que o mal, que é representado pelo Darth Vader, até o terceiro episódio era o bom, que era o Anakin Skywalker. 1, 2, 3, né? Nessa ordem, Exato. né? Não no 4, 5, 6 que a gente viu né? como é. Quer dizer, ele era o bom, o exército do Stormtroopers, os brancão lá, eles eram os bons. Eles brigavam com os maus. Mas, na verdade, se inverteu, foi corrompido, e o mesmo exército passa a ser os maus. Ou seja, dependendo da lente que tu tá olhando, claro que no filme isso é exacerbadamente... Fica claro, o Forçado, filme deixa claro, onde né? ruim. Maniqueísta, para até ficar mais claro. E tu não tem duas pontas, como tu sempre coloca, né, Alessandro? É muito mais no meio isso. Isso. Então eu gosto muito dessa visão, porque mostra que, cara, não tem o bom e o mal. Depende muito do ângulo, depende dos teus valores, que nós falamos muito na última conversa, e aí isso é muito difícil, eu acho, para o ser humano lidar, e por isso que ele volta para os seus instintos primitivos, e às vezes tu ter alguém que diga, tá, o lado certo é esse, então eu vou nesse, porque eu não preciso me preocupar tanto se eu tô certo ou errado, porque tem um grupo comigo aqui que o lado é esse, pronto. Se tu não tá a meu favor, tu tá contra mim, né? Então, se tu não te coloca do meu lado, eu te coloco do outro lado. Isso é o instinto primitivo, né? Aqui a gente vai para o instinto primitivo, seja no Star Wars, seja no jogo da vida. A evolução tecnológica, e trazendo outro ponto ali que o Alessandro trouxe também, que eu achei muito legal, que é essa questão da evolução tecnológica. Por quê, né? Porque nós estávamos lá caçando elefantezinho, caçando boi, e começamos a plantar, depois criamos o fogo. Ou seja, o ser humano, quando começou a pensar, digamos assim, ele sempre buscou muito mais o conforto, a segurança, talvez a diversão. Mas é isso que faz... E aí vem Freud, aí vem uma dezena de filósofos e de estudiosos, psicólogos que estudam isso, mas, na verdade, a evolução é muito mais este ganho que ele vai trazendo, mas não necessariamente isso muda as nossas emoções. Isso, pelo contrário, eu acho até fragiliza. Nós estamos num momento que elas estão tão frágeis porque a gente não está conseguindo mais dominar as coisas. E a gente está se sentindo extremamente fragilizado, e aí vem a insegurança, aí vem todas essas questões que nos fazem ser muito mais primitivos e buscar muito mais instituições que a gente já sabe que, apesar de ruins, eu sobreviveria com elas. Hoje eu não sei se eu sobreviverei, porque eu não sei se a IA vai tomar o meu trabalho, se o robô vai fazer o que eu faço, se eu vou ser um inútil, e aí vou sobreviver como? Então eu quero um Bolsa Família, eu quero... Isso é um medo que a gente está gerando e talvez até criando algumas gerações que vão ter que se reinventar, porque esse é um medo que a gente sabe que vai passar, porque isso já aconteceu em várias vezes. A Revolução Industrial foi isso, a mesma coisa, num outro nível, obviamente, em uma geração. Agora nós temos 2, 3 mudanças impactantes numa geração só. Internet foi uma mudança que mudou o mundo, foi a escrita. Eu sei que o pessoal de comunicação odeia tu dizer que a internet é igual a escrita, mas se tu olhar a inteligência artificial, eu acredito que vai ser mais uma mudança com esse nível de impacto, porque vai mudar a forma que as pessoas se relacionam, porque agora tu vai se relacionar com as máquinas. Eu concordo com isso, cara. Eu acho que
tem tecnologias que chegam e são hipertransformadoras, né? A grande questão é quando a gente fala entre... Toda tecnologia que chega, ela tem o poder de altíssima transformação. Sim, nisso. não, cara. Sim, não. Porque a gente fala, por exemplo, vamos falar de carro elétrico, tá? Tecnologia do carro elétrico, ela hipertransforma o motor a combustão? Não hipertransforma, a gente sobreviveria um tempo com um motor a combustão. Tudo bem, energias renováveis e tudo mais, deixa essa parte da discussão de lado, mas um motor elétrico, o mundo sobrevive com motor a combustão. Mas quando a gente fala da internet, ela vem com Daniel, e eu acho que o Daniel coloca muito bem, cara. A internet teve um poder transformacional similar à roda, similar ao fogo, similar à escrita, né? A IA vem com um poder transformacional no mesmo porte. E por que eu falo de fogo, roda e escrita? Porque olha o tempo que teve entre essas todas, e olha o tempo que teve entre internet e IA. E aqui é que entra os medos todos. Não está dando tempo. Não está dando tempo de se acostumar com o fogo, de se acostumar com a roda, de se acostumar com a escrita. Não deu tempo de se acostumar, não deu tempo de se acostumar com a internet, é modo de dizer, mas os tempos estão cada vez menores, né, cara? Qual vai ser a próxima? E se a gente considerar o que a Ale falou como uma verdade, de que toda a tecnologia tem esse poder transformacional, os tempos vão diminuir ainda mais, não dá tempo. O poder dessa tecnologia de hoje em dia é escala. Simples assim. Que eu penso de pouco diferente, Leandro. Eu acho que, por exemplo, assim, o motor a combustão com o motor elétrico é carro igual, tá? É um melhor que o outro. Não muda a tecnologia. Aí qual é o nível de tecnologia que estamos falando? Do artefato ou da história inteira? Quer ver? Eu acho que a inovação nesse sentido da tecnologia, estamos falando ainda sobre essa história aí, não fugir do assunto, tá? Mas tem muito a ver com relevância. Okay. O que foi mais transformador para a humanidade? A descoberta da penicilina ou a descoberta da lâmpada? Ou o vaso sanitário? Qual foi? É que quando eu nasci já existia vaso sanitário dentro da minha casa. Então, zero importância, né? Zero importância. Agora, quem não tinha que sair na rua, lá, num buraco, longe. Cara, muda tudo. E aí, de novo, vai mudando de acordo com que a gente vai se acostumando e vai evoluindo. Mas eu acho que tecnologias, elas têm o poder. A IA, ela vem da internet. Se não tivesse internet, não teria IA. Então, é uma IA melhor, é combustão a carro, sabe, elétrico. Então, acho que a internet, ela veio porque ela deu uma escalabilidade brutal. Tô falando esses dias com um amigo meu que ele trabalha com IoT, e lá eu descobri que eles têm um outro protocolo, não é o HTTP, é o HTTQ, algo assim. Então, outro protocolo que a gente nem usa, tá? É por aí e é mais rápido, são pequenas partes, é muito mais veloz. Então, a escalabilidade assusta. IoT, porque a escalabilidade transforma essa velocidade que tu fala, eu concordo demais sobre isso, ela vem por causa dessa escalabilidade, a explosão é muito forte quando acontece algo assim, atinge muito mais gente, todo mundo mais próximo. Só trazendo para os nossos ouvintes, os nossos assistentes, IoT, que o Ale fala, internet das coisas, o HTTP, que o Ale fala, é o protocolo sobre o qual a internet funciona, e o HTTQ, que ele diz, é o protocolo sobre o qual as coisas conversam entre si no seu mundo. Objetos. Deixa eu entrar nesse momento glossário e comentar que o HTTP não é o que a internet funciona, é o que a World Wide Web funciona, né? Que é o www, que é o que a gente usa hoje para se comunicar, mas existem diversos protocolos de internet, como o FTP, como o Golf, como... o protocolo que o Alessandro comentou é o MQTT, é um protocolo para IoT, né? E também. E para completar o glossário, eu acho que não poderíamos deixar de falar sobre Bhaskara, porque isso me incomoda, né? Porque quando a gente deixa uma coisa em aberto. Então, comentando, Bhaskara foi um matemático indiano que foi uma referência, mas que não tem absolutamente nada a ver com a fórmula. E alguém no Brasil
Assim como inventaram que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acidente, sabe? E alguém chegou lá e disse assim, alguém do MEC, deve ser, né? Eu vou falar mal do MEC, não é isso. Eu disse assim, vamos botar esse nome que é trilegal aqui, mas a fórmula se chama fórmula quadrática, é bem simples, né? Bem simples, Não, bem simples, corta-se e volta, edita-se essa parte. Mas o nome é simples, então vamos dizer assim, tá? É uma fórmula quadrática. E no Brasil, por algum motivo, deram o nome desse indiano porque era legal. Ponto, foi isso. E só no Brasil ela se chama fórmula de Bhaskara. Mas é bem legal, cara. Bem mais legal chamar de Bhaskara do que chamar quadrática. Quadrática, por favor. Foi um Leandro que tinha lá no MEC, lá e inventou esse troço. Qual o nome? Bata aí, Bhaskara. Vai isso aí mesmo. O que nos dá a puxada para a gente poder, nosso quadro que, você sabe, né, pessoal, desde o episódio 7, a gente vem sorteando os quadros. Então, eu vou sortear aqui. E o quadro, atenção. Frase no divã. Sim, olha só, pessoal. Quando a frase divã, a gente pega a frase e a gente olha para nós mesmos. Então, a pergunta que eu falei para nós três, incluo nessa. Se essa frase fosse um espelho, o que ela refletiria sobre você? Cara... Quer responder? Vou. Vai lá. Começo aqui, porque eu acho que eu tenho muitas crenças medievais que foram incrustadas em mim. Eu diria que elas representam muito menos no Leandro de hoje do que no Leandro do passado, né? Porque eu tinha muitas crenças medievais e muitas coisas que eram oriundas, não só de experiências, porque eu acho que não eram de experiências, não, mas eram de coisas que eu ouvi do meu pai, que eu ouvi do meu avô, que eu ouvi de um monte de gente, que eu acreditava. E essas coisas, elas desconectaram das evoluções que o mundo transformou. Vou trazer um exemplo aqui de onde é que essa frase bateu. Eu falei no passado... Eu trabalhei uma época no passado que eu não tinha bigode, que eu usava um óculos tipo Daniel, assim, um óculos normalzinho, né? E que eu vestia... Entenda como quiser esse depoimento de Leandro Simples assim, né? E que eu usava terno e gravata, inclusive na mesma empresa que Daniel trabalhava de terno e gravata, trabalhávamos juntos de terno e gravata, né? E... um certo dia, uma das pessoas do meu time me perguntou, Leandro, posso vir de bermuda? Eu disse, cara, tu pode vir como tu quiseres vir vestido, mas a roupa que tu usa diz até onde tu vai chegar na tua carreira. Olha que coisa medieval, né, cara? Era um pensamento meu extremamente medieval. Totalmente não Leandro esse pensamento. Não o Leandro atual, né? Ele era muito Leandro de ontem, né? Da minha outra encarnação. Então, ela bate nesse lugar, cara. Eu tive a capacidade de transformar as minhas instituições medievais para acompanhar o mundo tecnologia divino de hoje. Eu não estou nem falando sobre tecnologia, estou falando sobre todas as transformações que o mundo veio. Eu consegui transformar as minhas instituições medievais, não as minhas emoções da Idade da Pedra, mas as instituições medievais, eu fiz elas se atualizarem. Tu sabe que eu tô com um problema com os nossos podcasts, cara, porque cada vez que a gente começa a discutir uma coisa, isso abre tantas portas, tantas coisas de pensar que dá vontade de falar mais umas 2 horas e discutir outros assuntos, né? Depois a gente acaba esquecendo, mas este assunto que o Leandro tocou, para mim, é um assunto que merece um podcast inteiro, além da educação, que já vamos ter que achar uma frase de educação, esse cara que quer vir de bermuda, porque eu ainda sou medieval nesse ponto. Como eu falei, a minha armação era do Daniel. Exato, porque... E é a minha de hoje, estou usando aqui agora. Porque o que eu acho, né? Eu concordo com o Leandro que não é a bermuda que vai fazer o profissional, isso fica claro hoje em dia. Porém, existem combinados. E o combinado tem que ser assim. Eu não preciso quebrar o combinado porque eu sou rebelde. Uma vez eu tive um primo também que... jovem, né? Queria... porque eu... pintou o cabelo de verde. Tá bom, não vai mais na empresa. Pronto, simples, foi demitido. Faz parte, porque o que acontece? A empresa não quer um cara de cabelo verde. Da mesma forma que ele quer impor a sua vontade
e do de cabelo verde, a empresa pode impor a sua vontade dizendo, eu não quero mais tu aqui. Então, se a pessoa entende isso de forma natural, eu sou plenamente a favor que ele vá de bermuda. Mas toda ação tem uma reação e tem uma consequência. O que tu não pode é exigir que a empresa te aceite do jeito que tu quer ser. Se não tá bom para um dos dois, separa. É assim que tem que ser até num casal. Mas isso que me incomoda às vezes é que a gente quer fazer uma forçação de barra de um lado só. Cara, é dos dois. Mas o que essa frase diz, o que ela reflete sobre ti? Não. Peraí que o Leandro deu uma travada. Não. Vai lá, Daniel, vai lá. Cara, assim, eu não sei muito bem o que ela diz sobre mim, mas talvez eu acredite muito no bem e do mal do Star Wars, do preto e branco, porque, obviamente, eu estou completamente errado, mas eu acredito muito que meus valores são os corretos, então eu acho que eu estou do lado do bem e os outros estão do lado do mal. Paciência. E me sinto muito desconfortável com a situação atual do mundo, não é mais do país. O país acho que está sendo bem exponencial, mas do mundo, desta briga entre azul e amarelo, entre preto e branco. Entre polos. Entre muitos polos, porque isso realmente me incomoda muito, porque a gente perdeu uma harmonia, perdeu o combinado. Cara, não tem mais racionalidade. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento entender as coisas por um lado racional. E hoje a gente está muito mais num lado emocional, porque não interessa a razão. Não é do meu lado, eu sou contra. Como o Leandro disse antes, né? Não é do meu lado, tanto é contra mim. Cara, ele disse, vamos sentar aqui, vamos discutir racionalmente. Não tá tendo espaço. Então, o mundo de hoje, acho que essa frase, como eu disse, ela é muito perfeita para o momento atual. E eu tô realmente incomodado com essa situação do momento atual. Então, acho que ela traz muito, assim, muita flor da pele isso que está acontecendo. Boa. Essa frase, para mim, ela reflete a minha angústia, ela fez eu pensar e me fez compreender muitas vezes, cara, por que eu estou muitas vezes com mais raiva, as emoções estão maiores. Que cada vez mais, porque se a tecnologia é divina e eu acho divina, tem algo que está entre eu e a tecnologia divina, que é a instituição medieval. E é algo que eu sempre fugi, minha vida inteira. Eu sempre fui um cara que, mesmo criança, cara, os meus pais permitiram que, na escola que a gente estava, que eu não fizesse crisma, não fizesse batismo na igreja, na escola não fizesse nenhum tipo de trabalho, enfim, eu fui um cara que fui tendo uma série de permissões. A minha mãe é psicóloga, então tinha um olhar mais de entender para dentro que entender para fora, e isso foi criando para mim um olhar crítico sobre as instituições criadas pelo homem para isolar e cercear. E aí, nessa frase que ele coloca, que a gente falou depois, que elas são geridas, eu não tinha olhado o contexto direitinho dessa frase, geridas por isso, na tecnologia, quer dizer que onde eu quero estar, aquilo que realmente me dá vontade de estar, está sendo controlado por outro que eu não acredito. Aí, cara, eu me vejo hoje muito, às vezes fragilizado e às vezes seguro de preso, vontade de avançar nas coisas, porque o meu instinto, a minha natureza, que eu acho que eu não tenho que negar ela, muito pelo contrário, eu tenho que compreendê-la, eu tenho que colher, esse sou eu, paciência, como diz o Daniel, mas eu sinto isso, cara, e cada vez mais eu fico mais questionando por que as coisas são como são, por que faz não faz. Hoje que eu ali sobre o modelo de escola, o modelo é difícil de virar, e eu acredito muito nisso, é um barco grande demais para virar mesmo, mas, cara, esse é o problema. Então vamos enfrentar, somos adultos, vamos começar, como é que planeja, como é que toca, e vamos embora. A inação, a inércia, esse protecionismo das coisas como estão, porque atendem ao rei ou ao papa da época, cara, isso para mim não faz o menor sentido mais. E isso sim é algo que talvez venha a minha reação ao mundo de hoje. Eu me sinto hoje um cara que muitas vezes tem menos paciência, tem menos
menos acolhimento que eu queria ter. Por quê? Porque tem coisas que eu não engulo mais. Não aceito certas coisas. Então eu vejo isso. O que ela reflete sobre mim fica muito mais claro que essa metade aqui, que é a instituição medieval, cara, ela tem que acabar o quanto antes. Legal como cada um deita no seu divã, né? É isso cada um aí. deita no seu divã, isso é muito bacana. E Daniel traz uma coisa sobre, que fica claro, eu acho, para todos, assim, quando a gente fala da polarização, nós não defendemos nenhum lado, muito antes pelo contrário, a gente defende a conversa entre os lados. Polilados. Exatamente. Não é um ou outro, nunca é um ou outro. Tá falando de dois mais fortes, mas tem vários outros. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, né? E a gente tenta encontrar no meio disso tudo a tolerância, que nós já falamos sobre tolerância em outros episódios. Eu acho que essa é a grande parada que as instituições medievais precisariam entender, né, e adaptar para sustentar as nossas emoções primitivas. Não, é interessante. Realmente as coisas... É uma frase de se pensar, né? Eu acho que a gente, inclusive, deve encerrar hoje, porque a gente chegou num ponto que, no auge, o melhor programa foi hoje, e a gente chegou no auge do programa, e acho que se a gente parar agora... A gente sai por cima, né, Daniel? Sai por cima e deixa as pessoas também refletindo exatamente no divã. Então, acho que quem ouviu vai, no seu divã agora, começar a pensar nessa frase, pensar o quanto é tolerante e pensar o como está se vendo nesse mundo polarizado, com tecnologias fabulosas, mas ao mesmo tempo com instituições pré-históricas não. Medievais. Então, trazendo aqui para você que está nos ouvindo, vá ao divã e pense como isso aqui bate em ti. Criamos uma civilização de Star Wars, com emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologia divina. Edward Osborne Wilson, biólogo, naturalista. Galera, muito, muito obrigado. Mandem suas frases, lembrem, a gente sempre gosta de usar frases da nossa audiência porque tira um pouco a gente do conforto. Quando a gente escolhe frases, a gente busca frases que fazem sentido para nós. E aí quer dizer o quê? Que a gente já tem uma prévia, um raciocínio, uma crença. Quando vem frases de vocês, a gente é pego de surpresa, então a gente tem que virar e tem que ampliar a nossa discussão, a nossa mente, a nossa conversa. Então veio o convite, mande suas frases, joga no YouTube. Galera que tá ouvindo no Spotify, vai no YouTube, joga lá também, acompanhe nas redes sociais. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu, provoque-nos.